Então, o sarampo está voltando. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos uma grande epidemia em Roraima e esse ano, infelizmente, o sarampo está se espalhando, né? A epidemia de sarampo está se espalhando pelo Brasil. Isso é uma consequência das coberturas vacinais muito baixas contra sarampo, porque sarampo é uma doença muito transmissível. Ela é mais transmissível do que a Ômicron, né? A variante da Covid-19. Então, para você conseguir bloquear a transmissão do sarampo, você tem que vacinar 95% da população. E nos últimos anos, a cobertura vacinal ela está abaixo de 90%. Então, a cada ano a gente tem assistido mais casos de sarampo e uma hora realmente o número de casos vai explodir, nós vamos ter uma epidemia e, infelizmente, crianças pequenas que não tiverem vacinadas, muitas vão ser vítimas, né, dessa doença trágica, né? E, infelizmente, é uma doença evitável que está voltando porque a vacinação está baixa, muito mais baixa do que deveria. Agora, e o que o senhor, enfim, qual a sua opinião ao que o senhor acha que é o grande vilão para que a população não possa buscar essa vacina que é tão segura, que ajudou a gente a erradicar esse problema alguns anos atrás e que está voltando? A quem se deve essa falta, talvez a falta de informação, não sei, doutor? Olha, eu acho que são dois fatores. Existe um fator do lado do público, que são as campanhas, né, anti-vacina, que a gente não tinha praticamente isso no Brasil, e nos últimos anos a gente tem visto aí, né, vincular em redes sociais, internet, um monte de mentira a respeito de vacina. A gente sabe que a vacina do sarampo é uma vacina altamente eficaz, super segura. Não temos registro de óbito com a vacina do sarampo, é uma vacina testada há anos e anos. E um outro fator, infelizmente, é o desmonte, né, do Ministério da Saúde, que a gente tem visto agora nos últimos anos. Então, a gente não tem visto investimento em imunização. Você tem um governo que é descrente das vacinas, e então o financiamento do setor de imunização do Ministério baixou drasticamente, né? As pessoas boas saíram de lá, né? Praticamente foram expulsas do setor, e os que estão são pessoas que não acreditam na vacina. Então, como é que pode um setor de vacina, né, dirigido por pessoas que não acreditam em vacina? Não vai levar coisa boa. Então, eu acho que é o conjunto dessas duas coisas, né? É um desmonte da estrutura federal de vacina e, por outro lado, um monte de campanha na internet, né? E colocando um monte de mentiras. E aí as pessoas não estão vendo sarampo, pensam que sarampo é uma doença que acabou, e o sarampo, infelizmente, está voltando. Essa relação da vacina, por exemplo, nós temos aqui, no que diz respeito à vacina, nós temos, por exemplo, em Balsas, um grande estoque. Então, aparentemente, a vacina está chegando. Agora, a falta de informação, eu acho que esse seria o grande problema, então, das pessoas não procurarem a vacina, porque é a única forma, doutor. Não existe outra coisa, é a única forma para erradicar essa doença. Eu acho que essa questão da falta de informação, de termos mais tempo conscientizando a população, você acha que seria o grande fator? Porque as vacinas estão aqui, ó. Então, os postos estão cheios aí, mas a população não foi. Então, eu pergunto, qual é o investimento que o governo federal está fazendo em campanha de vacinação? Nenhum. Nos últimos anos, a gente não tem nenhuma veiculação, nenhum meio de comunicação divulgando a eficácia das vacinas. Infelizmente, você tem um governo que é contra a vacina e que está boicotando a vacinação. Esse é o fato. E, obviamente, a desinformação é um outro fator que também está fazendo com que a vacinação esteja abaixo do necessário. Você até pode ter vacina nos postos, mas você não tem campanha de vacinação. Vacina precisa de campanha. As pessoas precisam ser lembradas da importância da vacina. Sarampo, o senhor falou já que é uma doença grave, e além do sarampo, quais são as outras doenças que estão na iminência de voltar, doenças perigosas, graves, por essa questão relacionada à questão da falta de vacina? Então, o sarampo é a principal, né? Mas nós temos outras aí, né? Nós temos a difteria, nós temos a própria paralisia infantil, né? Que se você baixar muito a taxa de imunização, é uma doença que vai voltar com certeza, é uma doença grave, né? Que leva a sequelas, né? Muito grandes, né? Então, essas são assim,
principais que eu poderia lembrar. Fora o risco de morte por tétano, né? Se a vacinação também conta o tétano ela baixar de nível, né? Mas, assim, o principal problema que nós estamos vivendo nesse momento realmente é o sarampo, porque dessas aí é a mais transmissível de todas e é aquela que tende a aparecer primeiro quando você tem uma queda na vacinação. Ela tem alguma contraindicação, doutor? E se sim, eu queria que o senhor relatasse para a gente. E os efeitos colaterais, falasse um pouco mais da vacina para a gente tentar ajudar a população a tirar isso da cabeça e procurar o posto. Então, a única contraindicação de vacina é se a criança estiver com febre, né? Então, aí você posterga um pouco. O efeito colateral é leve, né? É dor no local da aplicação, né? A criança pode ficar um pouco molinha. É isso, você não tem efeito colateral grave com a vacina do sarampo. Muito bem. Doutor, a respeito da Covid-19, a gente viu que já era esperado, os casos foram diminuindo, né? Um por conta da vacinação que avançou, outro por conta da quantidade de pessoas também que foram infectadas, né? Pela Ômicron, sobretudo. Exatamente. É possível dizer que estamos agora com uma endemia de Covid-19 no Brasil? Não, infelizmente não, porque nós estamos agora vivendo, né, o início de um novo surto da Ômicron 2. Os últimos dias aí, você tem visto o registro já nos meios de comunicação, que depois de uma queda, né, dos últimos 2 meses, voltou a aumentar o número de óbitos pela Covid-19. Isso já era esperado, né, a gente já estava trabalhando com modelos, os modelos estão mostrando que a gente vai ter um surto da Ômicron 2, que vai ter aí cerca de 1/3, né, do número de casos que teve a Ômicron 1, né, então ela vai ser 3 vezes menor, esse surto. E, felizmente, né, a maior parte das pessoas vai adoecer de casos leves, né? E até por conta, né, da vacinação já está bem adiantada no Brasil, felizmente, né? A vacinação contra a Covid, acho que foi um exemplo, né, de sucesso que a gente teve, né, nos últimos tempos aí. E como você falou, né, muita gente já adoeceu, especialmente pela Ômicron 1, e aí temporariamente também está protegida da Ômicron 2. A gente espera que esse surto da Ômicron 2 ele tenha um pico aí no mês de junho, né? E aí ele vai decrescendo, né, também rapidamente, e a gente espera, né, que aí a partir do mês de julho, novamente a gente volte a ter uma queda, né, e passe a conviver com níveis baixos de transmissão, né. Nesse momento a transmissão voltou a aumentar, não aumentou tanto quanto em janeiro, por causa da Ômicron 1, né, então a gente vai viver um surto mais leve, felizmente também com um número baixo de óbitos, mas a gente não pode dizer que a pandemia acabou, né? E também não estamos numa endemia, porque nós ainda estamos tendo surtos. Na realidade, o que a gente pode, no máximo, se atrever a falar é o que pode acontecer daqui a 2, 3 meses. Além de 3 meses, eu não arrisco nenhum palpite, porque as variantes da Covid são aleatórias, então a qualquer momento a gente pode ter uma variante nova, né, que possa causar estrago, então é impossível, né, a gente traçar alguma perspectiva para além de 3 meses. Lá na China, uma cidade, não me recordo qual cidade, mas fechou geral, né? Houve um lockdown geral lá na China, em uma das grandes cidades da China. Por que isso agora, hein? Porque aparentemente, enquanto o mundo todo vai diminuindo os casos, caminhando para se colocar um fim a isso, conviver, na verdade, porque fim não vai ter, você vai conviver com essa doença. O país onde teria se originado essa doença agora explode com casos. Isso é preocupante ou ainda é o Ômicron que está fazendo esse estrago por lá, doutor? Então, a China, né, teve o primeiro surto lá que a doença começou, pelo menos foi primeiramente detectada, numa cidade chamada Wuhan, e eles conseguiram rapidamente debelar o surto, usando medidas de lockdown, né, medidas de saúde pública, testando a população, isolando, colocando em quarentena. Então, eles foram muito bem sucedidos. E durante 2 anos, praticamente você não teve Covid na China. Quando tinha, eles fechavam imediatamente, tomavam as medidas e conseguiam controlar o surto. Agora, o que está tendo na China? A Ômicron chegou lá. A Ômicron não é mais aquela variante inicial, né, que um caso transmitia para 3. A Ômicron, um caso, né, transmite aí para 7 ou 8 pessoas. Então é muito mais difícil você controlar a Ômicron do que a variante original.
E a China, ela adotou a estratégia de Covid zero, né? E a cidade de Xangai, que é uma grande cidade na China, ficou em lockdown completo aí, já mais de um mês, né? E eles não conseguem, né, abandonar a política do Covid zero. Talvez, né, nesse momento, já não é mais a época de ter política de Covid zero, porque lá também a vacinação já está bastante adiantada. Mas tem sido, assim, muito difícil, né, para o governo admitir que é muito difícil controlar a Covid, já que eles foram muito bem sucedidos no passado em controlar. Então, o que nós estamos tendo agora é um pico tardio da Ômicron na China, que felizmente, né, tal como foi aqui no Brasil, está causando poucas mortes, né, comparada com o que foi, né, o primeiro surto lá em Wuhan, e de tal maneira que é isso, está tendo um pico de Ômicron agora na China, né, e acho que não há razão para a gente se preocupar, porque começou aqui e foi para lá, né, ao contrário do começo, que começou lá e veio para cá. Agora, doutor, o senhor me fala aqui, aguardar 3 meses, em média 3 meses, para poder observar como é que a Covid vai se comportar no Brasil. A gente vai ter que viver a vida inteira na iminência de uma nova cepa, uma nova variante. A gente vai viver sempre com essa interrogação, com esse, ou chega um momento e fala, não há mais condições, as que existem até a Ômicron mesmo, parou por aí, foi controlado, ou não? Então, eu vou lembrar o que acontece com a gripe, né? A gripe é uma doença que convive com a gente não vai conseguir eliminar, né? Provavelmente nunca. E a Covid é a mesma coisa da gripe, a gente não vai conseguir eliminar. Então, a gente vai conviver com a Covid, a gente vai estar, né, sempre suscetível a novos surtos, né? Ao desenvolvimento de novas variantes, e isso vai fazer parte da nossa vida. Felizmente, agora, né, nós já estamos mais bem preparados para lidar com a Covid-19, porque grande parte da população, pelo menos aqui no Brasil, já está vacinada. O problema é que nós ainda estamos muito suscetíveis a novas variantes, é que grande parte do mundo, especialmente o mundo menos desenvolvido, a taxa de vacinação ainda está muito baixa. E isso faz com que a transmissão, né, o vírus esteja circulando ainda bastante. Então, só quando a gente conseguir baixar bastante a transmissão no mundo, a gente vai estar menos suscetível à chegada de novas variantes. Mas a gente nunca vai deixar de estar suscetível, porque surtos de Covid, de gripe, né, surtos de Covid vão fazer parte da nossa vida, como fazem parte os surtos de gripe aí que ocorrem anualmente, ou de 2 em 2 anos, às vezes até de 3 em 3 anos. Então, isso vai fazer parte da vida e a gente vai ter que se acostumar a conviver com esses micro-organismos. Mais um, né, para a gente aprender a conviver. Doutor, agora, um diferencial dessa questão da gripe que eu vejo é que a gripe há uma atualização da vacina, não é verdade? Assim, a cada ano. O que me preocupa, talvez, seria essa atualização da vacina da Covid-19, que eu acho até que está demorando um pouco já. Acho que deveriam as indústrias trabalharem de forma mais rápida, porque a gente aproveitar esse momento que está os números estão baixos, de morte, de casos, está atualizando e aí temos, de repente, talvez um calendário anual também, não é verdade? Então, por que a gente precisa atualizar a vacina? Quando a eficácia dela para prevenir doença grave e morte cai muito. Nesse momento, mesmo a vacina da Covid, a que a gente está usando hoje, ela ainda mantém uma eficácia acima de 90% para diminuir a ocorrência tanto de hospitalização quanto de óbito. Então, na realidade, vai fazer pouca diferença nesse momento a atualização da vacina, né? Porque o perfil dela de proteção de doença grave e morte ainda está muito alto. Felizmente, o vírus da Covid, ele tem uma taxa de mutação menor que o vírus da gripe, né? Então, provavelmente, a gente não vai ficar precisando atualizar a vacina de Covid todo ano, né? Porque, provavelmente, estou falando tudo provavelmente, né? A vacina da Covid deve continuar eficaz por um tempo mais longo do que a vacina da gripe. Então, isso é o que os estudos atualmente estão indicando. Doutor, antes de finalizar, eu quero só colocar a participação do telespectador aqui. A Heloísa está parabenizando pela entrevista. O Edmilson Borba, coloca para a gente a participação do Edmilson Borba, por favor. Na tela ele fala o seguinte: e o município não pode publicar
eu acredito que seria divulgar, né, o calendário de vacina, a questão da vacinação. O prefeito é médico, ele não foi omisso em não ter divulgado, culpa o governo federal, culpar o governo federal não é um pêndulo político? A opinião aqui do Edmilson, eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Então, eu comentei sobre o governo federal porque é ele, né, que tem o dever de comprar as vacinas, conservar as vacinas, distribuir a vacina para todo o território nacional e promover campanhas de vacinação em massa, né? Então, pela lógica, né, da lei que rege no Brasil hoje, Constituição, né, a Lei Orgânica da Saúde, essa é uma atribuição do governo federal. Qual é a atribuição do governo municipal? Montar os postos e vacinar as pessoas, né? Então, cada nível de governo, né, tem o seu dever, né? E eu acho que nesse momento onde a gente está vendo mais falhas é no governo federal, né? Por isso é que eu apontei o governo federal. Mas você também tem, obviamente, falha, né, no Estado, que pode não distribuir a vacina para os municípios, né? A gente não tem tido isso atualmente, o Estado tem distribuído bem as vacinas para o município, mas a gente sabe, o Maranhão tem uma área rural muito grande, e alguns municípios, né, realmente, eles estão tendo problemas, né, na vacinação da população em área rural, tanto por uma questão de falta de investimento, né, como a própria dificuldade logística mesmo de atingir essas pessoas. Então, obviamente, falha a gente tem em todos os níveis, mas onde as falhas estão mais grosseiras nesse momento, em termos da questão da imunização, é no nível federal, porque é onde tem falhado nas atribuições constitucionais. Eu quero relembrar que a nossa equipe foi no sábado, dia D, da vacinação contra o sarampo e as demais doenças, e o que nós encontramos foram postos vazios e há vacina em todos os postos de vacinação aqui no município de Balsas, inclusive nos postos da zona rural. Então a gente quer falar mais uma vez para o telespectador, você que tem seu filho, leva para vacinar contra sarampo e outras doenças, a vacina é que ajuda a salvar vidas. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, você fica à vontade para mais algum esclarecimento. Tem alguma novidade no mundo científico aí relacionada à Covid e outras doenças? Não, está tudo normal. Não temos grande novidade, não. O que nós estamos na expectativa é da chegada dos medicamentos, né, eficazes para a Covid, porque aí a gente vai poder, né, ter mais uma arma, né, para combater a Covid. Então, estamos nessa expectativa. E, assim, o fundamental realmente é a população saber que o sarampo está voltando e é fundamental, né, olhar essas crianças, elas estão com a vacina do sarampo, elas tomaram a primeira dose e o reforço, né? Então, isso é muito importante, exatamente para evitar que o sarampo, ele está chegando, né? E é urgente a vacinação das crianças para evitar, né, tanto o caso quanto o óbito do sarampo. E se a vacinação continuar baixa, infelizmente, a gente vai ver aí nos próximos meses e anos.